Fala aí, galera, sejam bem-vindos. Vamos para mais uma aula de biomecânica. Na aula de hoje, nós vamos falar sobre cinética, como utilizar os parâmetros cinéticos para analisar o movimento humano. Nós vimos na aula anterior que a biomecânica ela é dividida em duas áreas de avaliação, duas áreas de análise. Você pode analisar o movimento a partir da cinemática e você pode utilizar a análise do movimento a partir da cinética. Hoje, nós vamos falar especificamente sobre a análise da cinética, forças e vetores que fazem o movimento acontecer. Vamos desde a fundamentação de ciência básica até a aplicação na prática clínica de como nós usamos isso nos nossos pacientes. Fique comigo concentrado na aula de hoje. Tire qualquer distração de perto aí de você, papel e caneta, tablet, anote, pause o vídeo, volte quantas vezes for preciso, tá bom? Concentra aqui que essa é uma aula curta e é uma aula que vai bem direto ao assunto, tá bom? Como sempre, eu vou fazer as recomendações de vocês irem na fonte original da informação. Esses são os melhores livros de biomecânica, dessa parte mais chamada biomecânica básica. Então, nós temos aqui o livro da Susan Hall, Biomecânica Básica. Os primeiros capítulos tem um só falando sobre cinética. O livro do Joseph Hamill, Bases Biomecânicas do Movimento Humano, outro clássico, também tem um capítulo específico dedicado à cinética. Tá? E aqui nos capítulos introdutórios do livro do Donald Newman, ele também fala, mais resumidamente, também sobre parâmetros cinéticos. Tá bom? Recomendo então primeiro ir no Susan Hall e no Joseph Hamill para este assunto. O objetivo da aula de hoje é a gente entender como a cinética pode ser utilizada para destrinchar, para analisar o movimento. Nós vamos discutir aqui as forças, os vetores, as equações matemáticas da física, das leis da física, que nos ajudam a entender por que, que um movimento ele acontece com mais facilidade ou por que, que um movimento acontece com mais dificuldade. Tá bom? Vamos entender sobre forças internas que causam o movimento e forças externas que resistem ou causam o movimento, tá bom? A biomecânica clássica ela é dividida em cinemática e cinética. A cinemática ela pode ser linear ou angular, a cinética pode ser linear ou angular. A biomecânica cinemática linear, posição, velocidade, aceleração. A angular, posição, velocidade e aceleração. Não muda, né? Muda só a unidade de medida. Por exemplo, a posição aqui linear é metros, enquanto que a posição angular são graus de amplitude de movimento. A velocidade linear é quilômetro por hora, metros por segundo. A velocidade angular é graus por segundo. Tá? Então, basicamente, muda a unidade de mensuração. Tá? Na cinética linear, nós falamos sobre força, aplicação de força em determinado ponto. Capacidade de gerar movimento angular, a gente já muda de força para torque, que é quando esta força é aplicada a uma determinada distância do eixo de rotação daquele objeto ou daquela articulação, e isso causa um movimento angular. Nisso nós chamamos força de torque, a capacidade daquela força gerar um movimento rotacional, um movimento angular. Então, muda um pouquinho aqui o conceito, a unidade de medida muda, né? Aqui em força nós estamos falando de quilograma-força, estamos falando de newton. Aqui em torque nós estamos falando de newton-metro, quilograma, força, metro. Tá? Bom, vamos falar agora de conceitos básicos para você entender o que está por trás aí da cinética. Tá? Então nós vamos falar sobre massa, inércia e força-peso, muitas vezes utilizado como sinônimos, mas tem conceituação diferente. Tá? Massa é a quantidade de matéria que compõe o corpo. Lá é da física mesmo, lá do ensino médio, segundo grau. Tá? A quantidade de matéria que compõe o corpo. Força-peso é a quantidade de força gravitacional exercida sobre um corpo. Então, a massa faz parte da força-peso.
A massa corporal ela é a mesma sempre. A força-peso muda de acordo com a gravidade. Uma gravidade na Terra, uma gravidade na Lua, uma gravidade em outro planeta. Então, quando a força da gravidade muda, aquela massa, ela sobre aquela força gravitacional gera uma força-peso. É por isso que, por exemplo, na piscina de hidroterapia, aquela massa corporal para as articulações do membro inferior parece ter uma força-peso menor. Por quê? Porque a força de empuxo da água diminui a gravidade, a força da gravidade. Então, aquele indivíduo que pesa 80 quilos, está no pós-operatório, está com artrose avançada no joelho e em pé, na terra, ele tem uma dor muito intensa no joelho. Quando você coloca ele na água, no nível aqui até a altura da axila, do pescoço, a capacidade dele se movimentar ali naquela água é melhor. Por quê? Porque ele tem menos dor, então ele consegue andar com mais facilidade. Porque a força-peso naquele ambiente está reduzido. Existem esteiras de microgravidade, esteiras antigravitacionais, alta tecnologia. Você coloca a pessoa naquela esteira, você veste uma roupa especial, a pessoa fica isolada ali da cintura para baixo, e ali da cintura para baixo você faz essa força de empuxo, anula a gravidade, e a pessoa corre absurdamente ali e sente pouquíssima impacto da gravidade nas articulações. Mais um exemplo de que o peso, né, a massa corporal é a mesma, mas a força-peso está reduzida por conta dessa tecnologia que está sendo utilizada. Tá bom? E a inércia é estar parado e ficar parado, estar em movimento e querer continuar em movimento. Então, inércia é eu não quero mudar o meu status quo. Se eu estou parado, eu quero continuar parado. Se eu estou movimentando, eu quero continuar movimentando. Isso é inércia nas leis da física. Essa imagem aqui ilustra bem um exemplo de que nós temos diversas forças atuando no mesmo corpo, no mesmo objeto. Algumas forças estão ajudando e outras forças estão atrapalhando para que aquele movimento aconteça. Aqui você está vendo uma pessoa empurrando um móvel, uma caixa, um armário, numa rampa para subir num caminhão. A força humana, a força do indivíduo, é a força muscular que está fazendo com que a caixa, o objeto, seja arrastado para cima do caminhão. A força da gravidade e a força de atrito, de fricção do objeto com essa rampa metálica é o que está atrapalhando, é o que está resistindo. Então, sempre a gente vai ter forças que fazem o movimento acontecer e forças que resistem para que aquele movimento não aconteça. Então, tem gente fazendo e tem gente atrapalhando o movimento. Tá? A gente tem que ser capaz de observar uma situação e identificar qual é a força que está gerando, fazendo o movimento acontecer, e qual é a força que está atrapalhando, impedindo que o movimento aconteça. Bom, nós temos forças externas e internas. Forças internas são as forças geradas pelo próprio corpo, pela contração muscular. E força externa é a força da gravidade, é a força de uma caneleira, é a força de um halteres, é a força de algum objeto, alguma perturbação externa que está causando força sobre o meu corpo. Tá? Então, o impulso ou tração agindo sobre o corpo é uma força externa. Qualquer interação entre dois objetos que acelere positivo ou negativamente um deles é uma força externa. Esforço para produzir um movimento ou manter um objeto em repouso. Ou seja, é uma grandeza física vetorial. Todo vetor ele tem direção, sentido e intensidade, magnitude, ponto de aplicação, linha de ação e ângulo de aplicação. Então, toda força é um vetor. Portanto, ela tem que ter direção, sentido e magnitude. Ela tem que ter o ponto em que essa força vai ser aplicada, o ângulo em que essa força é aplicada. Tá bom? Vamos ver neste outro exemplo aqui. A pessoa está com uma caixa amarrada e está puxando essa caixa na sua direção. Então, você tem um vetor de força representado por essa seta aqui,
que ele tem uma intensidade, um grau de tensão, um grau de força que eu estou aplicando ali. Tem direção, é a linha de ação da força, geralmente a direção das fibras musculares. Então, eu estou puxando em direção a mim, ou seja, eu estou fazendo uma força no sentido horizontal, na direção horizontal. Qual é o sentido? Eu estou empurrando, afastando a caixa, ou estou trazendo ela na minha direção, puxando? Estou puxando a caixa. Então, eu tenho a intensidade, a quantidade de força que eu estou colocando no objeto, a direção horizontal e no sentido de puxar a caixa na minha direção. Esses são os exemplos de representação gráfica dos vetores. Intensidade maior ou menor, então mais força ou menos força. O sentido de um lado para o outro ou do outro para um lado. De cá para lá ou de lá para cá. Da direita para a esquerda ou da esquerda para a direita. De cima para baixo ou de baixo para cima. De frente para trás ou de trás para frente. Do centro da cidade para a beira-mar ou da beira-mar para o centro da cidade, do sertão em direção ao aeroporto ou na beira-mar em direção ao mar. Então, isso é o sentido. Tá? A direção é uma direção vertical, uma direção horizontal, uma direção diagonal, uma direção rotacional, em giro, em espiral. Então, a direção que o movimento ocorre, ela pode ocorrer, por exemplo, no sentido horário ou anti-horário, se for rotacional. Tá? Então, não confundam direção e sentido. E o ponto de aplicação, aonde aquela força vai ser aplicada no corpo humano. Forças de mesma duração, mesmo sentido e mesmo ponto de aplicação geram uma resultante de forças que somam as intensidades. Então, se eu tenho 3 pessoas puxando um cabo de aço no mesmo ponto de aplicação, arrastando esse objeto, essas 3 forças, esses 3 vetores serão somados. Eles vão se unir e provocar uma resultante de força maior, com maior intensidade. Agora, forças de mesma direção, mas sentidos opostos, elas se subtraem. Cabo de guerra. Eu tenho um ponto de aplicação aqui, e aí eu tenho 4 forças puxando para um lado e 4 forças puxando para o outro lado. Essas 4 forças vão gerar um vetor que vai se subtrair. Essas forças vão tentar se anular. Tá? Forças concorrentes ou forças angulares com um ângulo de 90 graus. É uma resultante que vai ser calculada a partir da fórmula do teorema de Pitágoras para todo triângulo retângulo. Então você vai ter dois catetos, cateto adjacente, cateto oposto, e você vai ter uma hipotenusa, que vai gerar um ângulo. Então, é o quadrado da hipotenusa pela soma do quadrado dos catetes. Fórmula antiga lá do ensino médio, segundo grau. Em todo triângulo retângulo, o quadrado da hipotenusa é igual à soma do quadrado dos catetos. Tá? Então, vamos pegar este exemplo aqui e tentar aplicar ele à prática. Tá? Então, se eu tenho um ponto de aplicação A, em que uma força é aplicada na direção vertical e a outra força é aplicada na direção horizontal, que forma aqui um ângulo de 90 graus, você vai ter que aplicar esta fórmula para encontrar qual vai ser a resultante de força. Tá? No corpo humano, nós temos com maior frequência triângulos que não são retângulos, por causa da anatomia das fibras musculares. Você está vendo aqui um músculo peitoral, por exemplo. Ele tem um ponto de aplicação comum, que é aqui no úmero, próximo ao tubérculo maior. Então, daqui saem fibras que vão para a clavícula, fibras que vão para o externo e fibras que vão para a costela. É um músculo que tem 3 fibras e tem uma penação angulada. Essa penação ela é convergente aqui para o úmero, para o ombro. Então, ele forma um ângulo aqui, ó, ele forma um ângulo menor do que as componentes. Tá? A resultante será menor do que as componentes. Por quê? Porque essa angulação aqui é menor do que 90 graus. Sempre que a força de aplicação for menor do que 90 graus, você terá uma resultante de força
menor do que as componentes, ou seja, você vai ter músculos concorrentes. Vou dar um exemplo aqui no peitoral. Essa fibra clavicular, ela tem uma tendência maior de fazer flexão do ombro. E essa fibra costal, ela tem uma tendência maior a fazer extensão do ombro. Então, uma faz flexão, outra faz extensão. Se as três contraírem ao mesmo tempo, uma vai anular a outra. Então, acaba que a resultante da força vai ser menor, por causa dessa concorrência. Tá? Qual que é a fibra que vai predominar aqui? A fibra external. Então, uma contração das três fibras, a tendência é acontecer nem flexão e nem extensão. A tendência é ocorrer uma adução, que é o movimento que é comum às três fibras musculares. Essa vai ter a resultante de força. Tá? Aqui o músculo deltoide. Você tem aqui na tuberosidade do húmero, você tem um deltoide anterior, um deltoide médio e um deltoide posterior. O deltoide anterior faz flexão, o deltoide posterior faz extensão. Se as três fibras contraírem ao mesmo tempo, o anterior vai anular o posterior. Então, você tem um ângulo aqui menor do que 90 graus. Vou até desenhar aqui para ficar nítido para vocês, tá? É um ângulo menor do que 90 graus. Então, pela regra da biomecânica, da física, a resultante de força será menor que as componentes, porque o deltoide anterior vai anular o posterior. Quem é que vai predominar? O deltoide médio. Qual é o movimento que o deltoide médio faz? A abdução. Então, se todo o deltoide contrair, não vai ter nem flexão nem extensão. A tendência é que ocorra uma abdução do ombro como força resultante. Composição de vetores não ortogonais. Meu Deus, que fórmula maluca é essa? Galera, aqui não é para ninguém ficar preocupado que você não precisa saber calcular teorema de Pitágoras, não precisa calcular essas fórmulas maluquete aqui. Isso aqui é só para você saber que existe uma teoria, uma base teórica de física por trás do que nós estamos explicando aqui na biomecânica, uma parte mais clínica, de utilização prática. Ninguém vai ser cobrado para ficar fazendo equação matemática para encontrar esse tipo de coisa, né? A não ser que você vá trabalhar lá numa coisa muito específica, numa indústria de bioengenharia para produzir prótese, entendeu? Uma coisa muito nichada. Para o geral, um fisioterapeuta, um profissional de educação física, enquanto de expertise clínica, você precisa saber apenas a aplicação desse conceito teórico na prática. Tá? Você está vendo aqui nessa foto o músculo da panturrilha, que é o gastrocnêmio. O gastrocnêmio ele tem uma fibra que é medial e o gastrocnêmio lateral. Então, ele sai lá do tendão de Aquiles e faz um V, fazendo essas duas fibras, medial e lateral. Vejam que aqui no exemplo, elas formam um ponto de aplicação, um ângulo menor do que 90 graus. Tá? Então, você tem a ação da fibra medial e a ação da fibra lateral. Calcular o módulo da resultante de força sobre o tendão de Aquiles, sabendo que as forças das porções lateral e medial do gastrocnêmio são iguais a 30 kgfm e 25 kgfm, respectivamente. E o ângulo entre elas é igual a 50 graus, um ângulo menor do que 90 graus. Então, basicamente, você teria que pegar a força do gastrocnêmio lateral, que é mais forte, 30 kgfm, a força do gastrocnêmio medial, que é 25 kgfm, e esse Vzinho aqui, que é esse ângulo de 50 graus, coloca nessa fórmula, e aí você vai fazer um cálculo para saber o quanto que esse tendão aqui, ó, o quanto que esse tendão de Aquiles aqui vai ser tracionado, vai ser puxado, resultante desta força aqui de tração do gastrocnêmio medial e lateral. Tá? Na prática, você não precisa saber disso. Né? Basicamente, você precisa saber que o gastrocnêmio lateral ele tem uma participação maior do que o gastrocnêmio medial, mas que ambos vão fazer essa força de tração resultante para cima. Tá bom? Existe uma coisa chamada método do paralelogramo. O que é isso? Quando você tem duas forças sendo aplicadas com um ângulo menor do que 90 graus, você pode calcular a resultante de força basicamente fechando esse triângulo em um retângulo. Fechando esse triângulo em um retângulo, fazendo a projeção dos vetores.
A patela, por exemplo, ela sofre força do músculo vasto lateral e sofre força do músculo vasto medial. Olha o tamanho desse vetor e o tamanho desse. Você já sabe que o tamanho do vetor ele indica a intensidade, a magnitude. Então, você já sabe que o vasto lateral tem uma magnitude maior do que o vasto medial. Tá? Então, o resultante aqui dessa força vai ser a aplicação não no meio, mas sim mais próximo do vasto lateral, porque ele tem uma intensidade, uma magnitude maior. Então, ele vai puxar essa resultante de força para o lado dele. Tá? Força efetiva, soma de todas as forças presentes no movimento. Nesse exemplo da imagem, você está vendo a pessoa fazer um agachamento com peso nas costas, chamado back squat, agachamento posterior. Tá? Ele está com a carga aqui atrás, a força peso está lá atrás, a resistência, e ele tem que fazer contração aqui com quadríceps, basicamente, para controlar essa descida, em contração excêntrica do quadríceps. Qual que é o problema? A patela, ela tem aqui em cima o tendão quadricipital do quadríceps e tem um tendão patelar. Um vai puxar a patela para cima, enquanto que o tendão patelar puxa a patela para baixo. Eu tenho forças de direção opostas. Só que aqui o que é que vai acontecer? O ângulo formado entre esses dois vetores, ele vai mudar ao longo do arco de movimento. Por quê? Quando você está em pé, porra, você tem um ângulo aqui gigante, um ângulo quase de 180 graus. E na medida que você vai agachando, 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 você chega ali em quase que 90 graus, um ângulo perfeito, e aí você quebra a linha paralela, então você começa a diminuir esse ângulo. Ou seja, a resultante de força ela vai mudar de acordo com a amplitude de movimento. Então, quando você está aqui no início do agachamento, você tem um ângulo mais aberto, um ângulo maior que 90 graus. Então, as forças se somam. Tá? Mas na medida que você vai chegando aqui perto de 90 graus e passa de 90 graus, essas forças passam a se subtrair. E aí você tem uma força efetiva que ela vai mudando ao longo do agachamento, porque a amplitude de movimento muda essa angulação. Para quem tem problema aqui na patela, na cartilagem da patela, chamado de condromalácia patelar, para quem tem uma artrose patelofemoral, isso aqui é um fator biomecânico de sobrecarga. Por quê? Porque um vetor puxa para cima, o outro tendão, o vetor puxa para baixo. A resultante é fazer uma coaptação, ou seja, a patela ela é empurrada para cima do fêmur, ela é esmagada em cima do fêmur, aumenta a pressão articular nessa região que é rica em cartilagem, que entra em atrito, entra em crepitação, entra em desgaste acelerado por causa dessa força efetiva de soma de vetores. Quem não entendeu essa explicação, pausa o vídeo, volta um pouquinho no slide anterior, escuta minha explicação novamente para você entender como que o tendão quadricipital e o tendão patelar, a partir de uma certa amplitude de movimento, pode aumentar essa carga de coaptação e sobrecarga na articulação do joelho, tá bom? Quando todas as forças presentes se equilibram e se neutralizam, você tem uma força efetiva igual a zero. Mantém a inércia, não muda nada. O corpo permanece em estado original. Se ele está em movimento, continua em movimento. Se ele está em movimento zero, repouso, continua em repouso. Agora, lá nas primeiras aulas que a gente falou sobre princípios da biomecânica, nós estudamos as leis da física e uma delas são as leis de Newton, as três leis de Newton. Tá? Então, primeira lei, inércia, segunda lei, aceleração, terceira lei, ação e reação. Olha o react aqui, olha o meme. Hoje não estou afim, só saio da cama arrastado. Mas, Newton, não podemos escrever isso nos livros. Então, coloca aí. Um corpo em repouso tende a continuar em repouso, até que seja obrigado a mudar o seu estado por forças aplicadas sobre ele. Essa é a teoria bonita da primeira lei de Newton, que é a lei da inércia. Tá? Quem está parado quer ficar parado. Quem está em movimento quer ficar em movimento. Não quer ter mudança, eu quero ter constância.
Na primeira lei, um corpo ou matéria só muda, só mantém o seu estado porque existe força efetiva igual a zero. A partir do momento que você não tem mais força efetiva a partir igual a zero, você vai ter uma força aplicada no corpo que vai causar ou uma aceleração ou uma desaceleração. Se causar uma aceleração, promove o movimento. Se causar uma desaceleração, freia o movimento e traz ele para o repouso. Tá? Segunda lei, lei da aceleração. Força é igual a massa corporal vezes aceleração. Por isso que a gente falou no início da aula que o peso, a força-peso, é igual a massa vezes a gravidade. Vem dessa fórmula aqui. Ó. Peso é igual a massa vezes a gravidade. Porque a força é igual a massa vezes a aceleração. Tá? Então, uma força aplicada a um objeto acarreta uma aceleração desse corpo de magnitude proporcional à força, na direção da força e inversamente proporcional à massa do objeto. Então, se você tem uma bola de boliche bem pesada e você aplica a mesma força nessa bola de boliche e pega uma bola de tênis bem leve e aplica a mesma força, quem é que vai ter uma aceleração maior? A bola de tênis, que é um objeto que tem uma massa menor. E sobre ele foi aplicada uma força de mesma intensidade que foi aplicada numa bola de boliche pesada. Tá? Por isso que as pessoas, por exemplo, treinam bola de basquete, arremesso de 3 pontos, os atletas treinam com aquela bola de 5 quilos, bola de 10 quilos. Eles treinam aquilo ali para quê? Para desenvolver mais força, para quando eles pegarem uma bola leve, uma bola do tamanho oficial de basquete, aquilo ali tá uma pluma, uma pena para eles. Então, arremessar do meio da quadra, arremessar diante do meio da quadra, para eles vai ser tranquilo, não vai ter tanta distância assim. Tá? E a terceira lei de Newton, que é a lei da ação e reação. Bateu, levou. Para cada ação, existe uma reação igual e oposta. Mesma direção, sentidos opostos, mesma magnitude. Tá? Então, nós temos aqui a famosa força de reação do solo. Force Ground Reaction. Em inglês, FGR. Força de reação do solo. Tá? O força-peso aplicada no solo, o solo vai lá e devolve o peso do corpo com a força de reação do solo. Essa força de reação do solo ela é captada por diversos equipamentos que nós desenvolvemos na medida em que a tecnologia e a biomecânica foram sendo desenvolvidas. Os principais laboratórios de biomecânica do mundo, eles têm um baropodômetro, nada mais é do que analisar a força de reação do solo. Ele tem uma plataforma de força, uma estabilometria, nada mais é do que um instrumento que analisa a força de reação do solo. Tá? Então, um exemplo de prática clínica para isso é como acontece a artrose de joelho, causada, entre outros fatores, pela força de reação do solo. Né? Uma pessoa que joga o peso do corpo lá embaixo, o chão devolve. O normal é o chão devolver essa força inclinada em direção ao nosso centro, em direção ali a S1, nossa primeira vértebra do sacro, tá? Nosso centro de massa e gravidade. Só que, se eu pisar com o pé um pouquinho mais supinado, se o meu joelho tiver uma alteração anatômica, e eu nasci com o joelho um pouco mais torto, um pouco mais varo, então, ou uma pisada supinada, ou um joelho varo, ou uma fraqueza dos músculos estabilizadores do quadril, qualquer um desses fatores vai fazer com que a força-peso ela entre mais inclinada. Então, a reação do solo também vai ser mais inclinada. E aí você vai ter o vetor de força passando mais distante do centro da articulação do joelho. O normal é ter um braço de alavanca aqui, ok? Passando medial ao centro do joelho. Só que quando você tem pisada supinada, fraqueza de abdutores de quadril ou um joelho anatomicamente varo, essa força de reação do solo passa mais longe ainda do centro do joelho. E isso causa um varodinâmico. Um varodinâmico aumenta a força de compressão, aqui ó, força de compressão no compartimento medial do joelho, na parte de dentro do joelho. E aí você começa a desgastar esse menisco medial, essa cartilagem do joelho, e cria uma situação favorável a
desenvolver a artrose do joelho. Tá? Esse é um exemplo. Na força de reação do solo, nós também analisamos a parte dinâmica, não só o indivíduo parado lá com o peso do corpo em cima do chão, mas também a gente analisa a pessoa andando e correndo, caminhando. Tá? E aí nós temos, por exemplo, a análise do ciclo da marcha. Hoje nós sabemos muita coisa sobre como as pessoas andam, deambulação, marcha, porque nós temos esses instrumentos de análise biomecânica que analisam esses parâmetros cinéticos de força do peso e força de reação do solo. Então a gente sabe mais ou menos quanto de força nós aplicamos e durante que fase, que etapa da marcha essas forças elas acontecem. Nós sabemos onde é que é o pico de força de reação do solo, nós sabemos qual é a parte em que o pé não está em contato com o solo, portanto não está aplicando força, aí tem uma ausência de força, então tem um passo, depois outro passo, tem um pequeno pico de contato inicial com o solo, depois tem uma força-peso distribuída durante o apoio unilateral, unipodal, aí depois você tem a força de reação do solo sendo ocasionada de maneira diferente, de acordo com o contato inicial. Tem pessoas que andam tocando o calcanhar primeiro. Tem pessoas que andam tocando a ponta do pé. Pessoas que andam na ponta do pé. Então a força de reação do solo muda. Se você toca primeiro com o calcanhar ou se você toca primeiro com a ponta do pé. Como é que a gente sabe disso? Baropodometria, plataforma de força, plataforma de estabilometria, inúmeros instrumentos de biomecânica que nos ajudaram a entender como esse movimento ocorre. Né? A diferença para você andar, que é o pontilhado preto, para você caminhar, que é o pontilhado verde, e para você correr, que é a linha azul contínua. Né? Você tem um ciclo de corrida diferente de um ciclo de caminhada, diferente de um ciclo de andar. Tá? Sabemos isso porque estudamos inúmeras vezes uma pessoa andando em cima de uma plataforma de baropodometria com plataforma de força. Nós temos também uma outra força que exemplifica a força de ação e reação, que é a força de atrito. Então, você está aplicando uma força no objeto para arrastar uma caixa pesada aqui, cheia de objeto, e o chão aqui está entrando em atrito com a parte de baixo aqui do objeto, da caixa. Quanto maior a força que você aplicar para lá, maior vai ser a força de atrito ao contrário. Além disso, você ainda tem a gravidade empurrando esse objeto contra o chão para criar mais força de atrito. Então você tem a interação entre as superfícies que cria esse atrito, né? Isso determina o grau de dificuldade que você vai ter para movimentar esse objeto na direção que você quer. E aí os materiais, eles podem aumentar ou diminuir a força de atrito. Por exemplo, se você está pegando lá um objeto que tem um coeficiente de atrito muito alto, como a madeira, por exemplo, uma borracha, cimento, tudo isso são materiais que na física, esses materiais eles têm uma força de atrito, um coeficiente de atrito maior. Vai ser mais difícil você deslizar um objeto ali. Em contrapartida, esses objetos são considerados antiderrapantes, pensando aí num setor em que você precisa ter risco de queda com algum idoso, alguma coisa assim. Em contrapartida, outras superfícies em que você precisa promover movimentos de deslizamento. Então você precisa ter menos coeficiente de atrito. Por exemplo, aqui patinação no gelo, né? Superfícies em que você tem, por exemplo, metal com lubrificação, aço com lubrificação, articulações dos membros humanos, né? A superfície articular tem que ter um coeficiente de atrito muito pequeno, para não causar desgaste da cartilagem, para não causar artrose precoce. Tá? Tem um aparelho que a gente usa no Pilates, na fisioterapia, que é o slide board. Você calça uma meia, que é deslizante, o paciente poder deslizar e fazer força em deslizamento. Quer dizer, tem situações em que você precisa de pouco atrito. E tem outras situações que você precisa de muito atrito. O material determina isso. A força de atrito, ela também sofre a ação da gravidade. Então, a primeira situação aqui, você tem a força da gravidade e você não tem nenhuma força sendo aplicada. Então,
Você tem inércia, fica parado aqui. Na segunda situação, você tem uma pequena força sendo aplicada para empurrar esse objeto para frente. Aí você vai ter como reação uma pequena força de atrito. Então, um vai se somar com o outro e você vai ter uma força resultante igual a zero. Não vai ter movimento. Até que você aplica uma força que ela é maior do que a força de atrito. Quando a força aplicada ela é maior, o movimento ocorre, porque essa força aplicada ela vai vencer tanto a força de atrito como a força peso da gravidade. Tá? Lei de gravitação de Newton. A aceleração da gravidade na Terra é em torno de 9,81 metros por segundo quadrado. Então, tudo que está na Terra está sujeito à força da gravidade, força G. Todos os corpos se atraem mutuamente com uma força proporcional ao produto de suas massas e inversamente proporcional ao quadrado da distância entre eles. Ou seja, existe aí um nexo que se chama distância por centro de massa, distância por centro do movimento. Quanto mais distante isso estiver do centro de massa, ou quanto mais próximo isso estiver do centro de massa. Todo o corpo está sujeito à gravidade e, dessa forma, tanto a sustentação do corpo quanto o seu movimento são modulados pela gravidade. Então, para a gente se manter em equilíbrio, nós precisamos que a nossa força-peso ela caia dentro de uma base de apoio. Se a nossa força-peso cair fora da nossa base de apoio, nós vamos perder o equilíbrio e cair. Tá? Então, esse aqui é um exemplo de um gráfico de estabilometria. É uma plataforma de equilíbrio que nós utilizamos para analisar como o centro de gravidade, nossa força-peso, ela entra em deslocamento para se manter em equilíbrio ou para se recuperar de uma situação perturbadora que causou um desequilíbrio. Tá? Então, aqui seria uma situação ruim, em que o centro de gravidade está oscilando muito, e aqui uma situação de bom equilíbrio, em que o centro de gravidade está oscilando pouco e só ali na zona alvo. Tá? Ou seja, a gravidade está exercendo uma perturbação e eu estou resistindo bem a essa perturbação. Muito bem, dito isso, nós vamos ver agora outros conceitos relacionados à cinética. Força, massa, inércia, gravidade são conceitos mais básicos que vocês já entenderam. Agora nós vamos falar de uma coisa um pouco mais específica. Impacto, pressão, densidade, tração, estresse, volume, impulso, compressão. Tá? Nós vamos falar sobre como esses outros conceitos devem ser estudados na cinética para a gente entender e analisar o movimento dos nossos pacientes. Impacto, colisão entre dois corpos no intervalo de tempo pequeno. Essa é a definição do conceito. Colisão entre dois objetos em um intervalo curto de tempo. Isso quer dizer alta velocidade. Tá? Como diminuir o impacto na corrida? Pensa no tempo e pensa na colisão entre dois objetos. Você está vendo aqui uma bolada que a pessoa levou na cara, porque uma pessoa deu um chute muito forte, a bola saiu em alta velocidade, em pouco tempo, não deu para a pessoa reagir, e aquilo causou uma deformação no corpo, o corpo poder absorver aquele impacto da bola. Deformou a bola e deformou o rosto que levou a bolada. Tá? Isso aqui é um exemplo anedótico. Agora pense aqui num paciente seu que está correndo e está com dor nas articulações. Como você pode diminuir o impacto da corrida sobre as articulações? Pense. Quais são os dois objetos que entram em colisão na corrida? É o pé e o chão. Pé, tênis, chão. Então, esses objetos entram em contato. Como é que você diminui o impacto? Diminuindo o tempo em que esse pé fica em contato com o chão. Se esse pé ficar em contato com o chão muito tempo, você vai ter força de reação gerando sobrecarga nas articulações. Você vai ter um impacto nas articulações. Se o pé toque e sai, 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 você tem
tempo de contato do pé com o solo menor, você tem menos chance da força de reação causar sobrecarga nas articulações. Isso reduz o impacto. Esse é um exemplo claro de como é que você pode aplicar a definição conceitual de uma teoria da física, da biomecânica, num paciente que chega para você na clínica reclamando de sinto dor no meu joelho, no meu tornozelo, no meu quadril quando eu corro. Bota o cara na esteira e vê como é que ele corre. Qual é a velocidade, tempo de contato, número de cadência. Mexe nesses parâmetros aí e vê se isso modifica o sintoma do paciente. Esse é um insight de como aplicar essa teoria na prática clínica. O impacto ele é perfeitamente elástico ou perfeitamente plástico. O que isso quer dizer? A velocidade reativa dos dois corpos após o impacto é a mesma, ou seja, tanto a bola deformou, como o rosto do jogador também deformou. Quando o impacto é perfeitamente plástico, pelo menos um dos corpos se deforma, não recuperando sua forma original, e os corpos não se separam. Tá? Então veja aqui, por exemplo, bolas esportivas, quadras e pisos. Você tem uma bola de basquete, você tem uma outra bolinha menorzinha aqui, uma outra mais oca, uma outra bola mais oval compacta, maciça, e uma outra bola de tênis. Se você derrubar essas 4 bolas na mesma altura e medir quanto que essas bolas sobem, fazer uma força de reação a essa quadra, você vai ver que se essa superfície for num concreto, você vai ter mais absorção de energia, menos força de reação. E aí a bola ela não vai subir tanto. Se você está aqui numa altura, em uma superfície, que o piso, a superfície desse piso é feita de madeira, você vai ter menos absorção de energia e, portanto, vai transferir mais energia para o objeto, mais força de reação, então a bola vai subir mais. Então, superfícies que deformam menos, elas absorvem menos energia e, portanto, têm uma força de reação maior. Então, quando você está correndo em quadras, em pisos, em que a absorção do impacto ela é maior, você tem menos chance de causar esse retorno para o objeto que está sendo transportado. Outro conceito importante é a pressão, a força por unidade de área sobre a qual ela atua. Por exemplo, a pessoa que está descalça, a força do peso corporal no pé é de um jeito. A pessoa que está usando um salto alto de 8 centímetros é de outro jeito. Um salto alto de 5 centímetros. Um salto alto de 2,5 centímetros. Ou seja, o ponto de aplicação da força, ele depende da área. Por quê? Quanto maior for a área, mais distribuída aquela força vai ser, menos concentrada ela fica, menos pressão ela promove. Pressão é igual a força dividida pela área. Pressão é igual a força dividido pela área. Ou seja, quanto menor a área, maior a pressão. Fisioterapeutas que vão fazer técnicas de terapia manual em pacientes, palpação, pega a ponta do dedo e coloca lá no trapézio superior do paciente, morre de dor. Pega a polpa digital, que é mais carnuda, tem uma área de superfície de contato maior, palpa essa mesma região, o paciente não sente tanto desconforto. Apesar de você ter aplicado a mesma quantidade de força, você aplicou primeiro numa área menor, então teve mais pressão. Depois você aplicou numa área maior, teve menos pressão. Outro exemplo, joelheira. Você bota uma joelheira ali na patela, no joelho do paciente, você aumenta a área de superfície de contato.
mais pontos da patela vão entrar em contato com o fêmur. A força que vai ser aplicada sobre essa cartilagem vai ser mais bem distribuída, uma área maior. Por isso que a joelheira diminui a sensação de dor do paciente, porque aumenta a área de superfície de contato e diminui a pressão articular. Outro ponto importante é o estresse, que é a distribuição da força dentro de um corpo. Essa força é dividida pela área sobre a área sobre a qual a força atua. Então aqui você está vendo uma vértebra torácica e uma vértebra lombar. A vértebra lombar tem um corpo com um tamanho maior. A vértebra torácica tem um corpo vertebral menor em comparação à lombar. Portanto, a vértebra lombar tem menor estresse se você comparar com a carga torácica. Isso não é verdade porque o peso do corpo lá na coluna torácica é menor. Olha essa setinha cinza aqui e compara com essa seta maior cinza aqui. Então você tem na coluna torácica menos peso a ser suportado. É 12 para cima. Quando você vai para a lombar, L1, L2, L3, L4, L5, você já está no final da coluna. Então você tem todo o quadrante superior para sustentar, mais as vértebras lombares iniciais. Então você tem uma carga maior aqui. Então precisa ter uma folga mais de agenda, entendeu? Aqui são as divisões básicas da coluna, né? Cervical, torácica, lombar, coluna vertebral e sacro, para vocês visualizarem, sabendo que na coluna cervical você tem um corpo de vértebra menor, na torácica um corpo de vértebra médio, e na lombar é onde você tem o maior número de tamanho de corpo vertebral. Outro conceito é volume, densidade e peso específico. Volume é a quantidade de espaço que um corpo ocupa, densidade é a massa de um corpo por unidade de volume, então tem a ver com a massa e tem a ver com o volume. E peso específico é o peso por unidade de volume. Isso aqui é geralmente quem está bem restrito ali numa dieta, numa pegada de mudança de estilo de vida, aumentar peso, diminuir peso. Isso geralmente é bem específico para esse público. Tá? No geral, são essas três missões que nós temos para estudar agora. Vamos falar agora sobre o conceito de impulso e força compressiva. Tá? Impulso é o produto da força pelo tempo de aplicação dessa força. Então, você tem uma relação aí entre força e tempo. Muitas vezes isso é confundido com potência, né? Impulso, potência. Quantas vezes aquela força ela é aplicada numa certa frequência de aplicação. Tá? E força compressiva, é a força de pressão ou força de esmagamento dirigida axialmente através do corpo. Por exemplo, o peso corporal faz uma força de compressão entre as vértebras da coluna. Entre as vértebras tem um disco vertebral, você está comprimindo ali o disco. A cabeça do fêmur no acetábulo, no quadril, está comprimindo. A tíbia e o fêmur no joelho, você está comprimindo. Então, a gravidade faz uma força de compressão entre as superfícies articulares. Tá? E força de tração, força de tensão, é o contrário da força de compressão. Força de tração, ou força de estiramento, ou força de tensão é a mesma coisa. Tá? É dirigida axialmente através do corpo. Então, por exemplo, quando o músculo bíceps contrai, nessa seta aqui, ó, nesse vetor de força, o que, que ele está fazendo? Ele está basicamente pegando, vou botar de azul, que vai ficar melhor de vocês enxergarem. Ele basicamente está pegando esse ponto aqui, em que o tendão se insere no osso, e está puxando o osso do antebraço para cima. Né? Então ele está aqui inserido no rádio e está puxando o rádio, que é um osso do antebraço, para cima para poder fazer o movimento de flexão. Então, é uma força de tração, ele está tracionando o osso para realizar o movimento. Tá? E existe também a força de cisalhamento, que é quando você tem um objeto sendo empurrado num sentido e o outro objeto sendo empurrado no sentido oposto.
Aqui nessa ilustração, você está vendo uma força de cisalhamento na coluna vertebral que causa um escorregamento da vértebra. Você tem uma vértebra empilhada uma em cima da outra, e aí você escorrega essa vértebra uma para frente, e enquanto que a outra fica para trás. Tá? Isso se chama espondilolistese, um problema de instabilidade articular da coluna, uma doença que causa esse escorregamento aí da vértebra. Tá? Bom, fazendo agora algumas comparações entre cinética angular com cinética linear, tá? Então nós temos aqui a inércia, momento de inércia, força e torque, momento linear e momento angular, tá? São basicamente aí os parâmetros que nós vamos observar para poder comparar quando a pessoa está andando no movimento retilíneo linear ou quando as articulações estão contraindo em movimentos angulares. Bom, vamos fazer agora uma aplicação análoga das leis da física na prática, tá? Então, nós vimos lá as leis lineares e agora vamos trazer para as leis do movimento angular. Um corpo em rotação continuará em estado de movimento angular uniforme a menos que seja influenciado por um torque externo. A gente falava que um corpo permanece em movimento a menos que seja influenciado por uma força externa. Você vê que a gente mudou aqui movimento por rotação, por movimento angular, que é o que ocorre nas articulações, em torno de um ângulo, e trocamos uma força externa por um torque externo. Basicamente é isso. Se eu for, eu vou. Se eu não for, eu fico. Explica isso aí, Newton. Inércia, lei da inércia. Tá? Lei da aceleração, um torque externo, que era uma força externa, né, produzirá uma aceleração angular, uma aceleração linear, num corpo proporcional à força, ao torque, na direção do torque e inversamente proporcional ao movimento de inércia do corpo. E a lei da ação e reação, para cada torque exercido sobre um corpo, para cada força exercida sobre um corpo, há um torque igual e oposto, há uma força igual e oposta, exercida segundo o corpo sobre o primeiro objeto. Mesma coisa, muda uma palavra ou outra, isso é besteira. Momento de inércia, propriedade de um objeto em resistir às mudanças no seu movimento angular. Então, o momento de inércia é a capacidade de permanecer como está, é afetada pela massa do objeto e como está distribuída em relação ao eixo de rotação. Tá? Então você tem aqui uma rotação mais fácil, porque as anilhas elas estão mais próximas do ponto de aplicação da força. E aí que você tem uma rotação mais difícil, porque os pesos, né, as anilhas, elas estão mais distantes do ponto de aplicação da força. Então, para uma mesma massa, quanto mais afastada do eixo de rotação ela estiver, maior será o momento de inércia. Tá? Então, você consegue equilibrar melhor essa distribuição e esse equilíbrio, essa força efetiva. Momento angular. Um corpo rígido pode girar mesmo que a força resultante seja nula. Você tem uma força para cima e depois você tem uma força para baixo. Só que como o ponto de aplicação da força não é o mesmo, um é aplicado num ponto e o outro é aplicado em outro ponto distante, essas forças podem até ser de magnitude iguais. Se somarem, elas darem zero. Aqui não vai dar uma resultante zero, mas vai ocorrer o movimento, porque o ponto de aplicação das forças está diferente. Um exemplo clássico de momento da força é o que ocorre no cotovelo da gente quando você tem uma força sendo aplicada muito próximo do centro da articulação do cotovelo ou uma força sendo aplicada muito longe da força do centro da articulação do tornozelo. Ou como essa força ela muda o torque ao longo da amplitude de movimento, porque o ângulo muda. Então, quando o braço está totalmente esticado, você tem ali uma distância para o centro da articulação menor. Na medida que você vai aproximando isso de 90 graus, essa distância fica maior.
E aí, quando você passa dos 90 graus, esse ângulo começa a ficar menor, a distância ela encurta novamente. Então, qual é o ponto em que você tem uma distância para o centro de gravidade maior? É a 90 graus. Então, a 90 graus de flexão do ombro seria a angulação máxima para gerar, ideal, ótima, para gerar o maior torque possível, maior capacidade de gerar essa força rotacional de uma articulação. Tá? Outro conceito importante para estudar na inércia fala sobre base de sustentação. Nós chamamos isso tecnicamente também como área poligonal fechada que envolve os pés. Polígono de sustentação, base de sustentação. Então é aquela abertura ali entre a distância, a largura entre um pé e o outro. Aquilo ali faz a nossa base de apoio bipodal, bipedestação. A nossa força peso, ela tem que ser projetada a partir do nosso centro de massa e ela tem que cair retinha dentro dessa base de apoio. Se isso acontecer, eu estou com um sistema em equilíbrio estável. Se essa minha força de gravidade ela está caindo fora da minha base de apoio, eu estou diante de uma situação instável, de instabilidade. Tá bom? Olha só, aqui eu estou mostrando para vocês uma aplicação clínica muito prática de como a cinética ela analisa o movimento humano dos nossos pacientes. Isso aqui que vocês estão vendo é uma plataforma de força, tá? São pacientes em que eles são analisados, por exemplo, aqui a forma como eles fazem um agachamento. A gente coloca eles lá na plataforma, isso está conectado numa televisão e a gente analisa lá na televisão como é que esse indivíduo está projetando o seu centro de gravidade dentro da base de sustentação, com mais força de reação, né, 83 quilos de força, ou com menos força de reação. De repente, mudando a angulação, você vê que o cotovelo dela aqui está mais alto, fazendo um ângulo aqui de 90 graus. Aqui o cotovelo dela está mais baixo, a coluna dela aqui está mais ereta, a coluna dela aqui está mais inclinada, a torácica está mais fechada. Então, essas mudanças no padrão biomecânico para executar os movimentos podem causar mais ou menos força de reação. Peço também para o indivíduo ficar em pé, parado, em posição ortostática na plataforma de força. Veja se essa força de reação do solo está bem centralizada no indivíduo, ou se a força de reação do solo está angulada mais para um lado do que para o outro. Tá? Um fisioterapeuta experiente, no olhômetro, ele consegue ver isso. Que a pessoa em pé está botando o peso do corpo mais numa perna do que na outra, porque tem uma cirurgia na outra perna, tem uma artrose no joelho, tem uma lesão na outra perna, ele está economizando, protegendo aquele lado e botando o peso do corpo no outro. Mas, se você conseguir quantificar isso e mostrar com feedback visual para o seu paciente, vendo a seta, vendo o vetor de força, vendo a magnitude, isso é bem mais visual, bem mais atraente para o leigo entender. Outra aplicação prática demais da cinética é a dinamometria. Dinamometria é um exame que nós fazemos, um exame complementar que o fisioterapeuta realiza para avaliar a força muscular. Você usa um equipamento chamado célula de carga, ou dinamômetro, que tem uma célula de carga lá dentro, que pode ser uma célula de carga de tração, como essa das fotos que você está vendo aqui, como se fosse uma balança de mala, ou pode ser uma célula de carga de compressão, como uma balança de peso corporal normal. Tá? Pode ser força aplicando, apertando a célula de carga, ou força puxando uma corrente, tracionando a célula de carga. Nesse exemplo aqui, você está vendo pacientes realizando extensão do joelho, um chute, para eu ver o quanto de força no quadríceps esses pacientes têm. E aí aqui eu pedi para eles realizarem 5 repetições. A força máxima que deu aqui foi 62 quilos de força e a força média das 5 repetições foi 59 quilos de força. Tá? Aqui é um exemplo de um dinamômetro de célula de carga de tração. E aqui é um relatório de uma célula de carga de compressão. A ideia é basicamente entregar
o mesmo resultado, quanto de força muscular aquele indivíduo está produzindo. Então, o joelho aqui, ó, joelho direito, joelho esquerdo, fazendo extensão. E aí você calcula a força do direito, do esquerdo, compara a diferença da força do direito com o esquerdo, lesionado, não lesionado, dominante, não dominante, membro operado versus não operado, enfim, as comparações que você pode fazer, os músculos posteriores do joelho, os flexores do joelho, força da direita, força da esquerda, simetria entre a direita e a esquerda, equilíbrio muscular. Com esses parâmetros, você consegue prescrever qual é a melhor carga de treinamento para ganhar força muscular. Seria uma carga entre 25 e 28 quilos, pensando em aumentar essa força do paciente. Então, são recursos de tecnologia fantásticos que nós utilizamos na prática clínica para analisar paciente, avaliar paciente, mostrar o quanto aquela lesão afetou o paciente. Usamos isso durante a evolução para mostrar que o nosso tratamento está conseguindo corrigir esse problema. Um músculo fraco, assimétrico, está ficando cada vez mais forte e mais parecido com o membro contralateral. Então, isso comprova a efetividade do nosso tratamento. Tudo isso são aplicações dessa bela teoria, dessa ciência básica chamada biomecânica e da cinética para análise do movimento humano. Beleza? Muito bem, pessoal. Chegamos então ao final de mais uma aula. Na aula de hoje nós falamos sobre cinética para análise do movimento humano. Se você teve alguma dúvida, não conseguiu pegar todo o conceito, assista de novo, pause só naquela parte do vídeo ali que você precisa repetir aquela explicação, mas se mesmo assim você não pegou o conceito, não entendeu a ideia, deixe suas dúvidas, deixe seus comentários. Eu e minha equipe teremos o maior prazer em respondê-los, beleza? Até o nosso próximo vídeo e tchau! Pessoal, para quem conseguiu assistir a aula até aqui, até esse final, lembra de seguir nos dois canais, o nosso canal do Instagram e nosso canal do YouTube. Lá no nosso canal do YouTube nós temos várias playlists que você pode se beneficiar assistindo inúmero material gratuito sobre fisioterapia esportiva, fisioterapia ortopédica, avaliação musculoesquelética, biomecânica, pesquisa científica em fisioterapia, enfim, tem muito conteúdo lá para você aproveitar, beleza? Curte, segue o nosso vídeo, clica no sininho aí e nos ajude a entregar esse conteúdo para mais fisioterapeutas, mais profissionais de educação física, para tornar uma profissão cada vez mais científica, mais atualizada e melhor. Valeu!